Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, faz tempo que a gente não se vê aqui pelas redes sociais, mas hoje eu estava já a caminho de 1º de maio e começou um vento forte, uma chuva forte, então a gente preferiu abortar a nossa ida até a cidade das águas, né? Mas, como eu sei que muita gente vai ter dificuldade de também ir à igreja hoje por conta do mau tempo, eu preferi aqui gravar então a mensagem que eu iria transmitir para os nossos irmãos ali de 1º de maio. Eu já compartilhei essa mensagem na igreja de Biporã, Zona Sul, já compartilhei aqui na igreja de Biporã, mas quero abençoar o restante do distrito que assim que se interessar, né, por estar ouvindo um pouquinho mais a palavra de Deus. E você que quem sabe não é do distrito, mas chegou por aqui, está vendo essa mensagem, fique à vontade, deixe Deus falar contigo. Meu nome é Diogo Sansalone, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no distrito de Biporã, e espero do fundo do meu coração que a palavra de Deus vá ao encontro do seu coração. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração, pedindo a companhia de Deus, mesmo que o nosso culto está hoje por meios virtuais. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, nós queremos agradecer a Ti pelo dia que passamos. Pai, agradecer a Ti por essa chuva que rega a terra, orar para que o vento e a chuva não estraguem nada, que eles sejam suaves, serenos, que possam regar a terra e, meu Deus, trazer aquilo para qual eles foram enviados, que é o crescimento do fruto, que é o reabastecimento das nascentes das águas, que é, ó Pai amado, a hidratação das árvores, enfim. Pedimos a tua bênção, que essa chuva caia sobre nós também como uma grande bênção. Que cada irmão e cada irmã que parar esses minutinhos para ouvir a tua palavra, para meditar na Sagrada Escritura, possa ser tremendamente abençoado por ti, independente de onde esse amigo e essa amiga esteja. Que o Senhor, ó Pai, venha de encontro à necessidade do seu filho e da sua filha e traga a esperança que eles tanto precisam. Em nome de Jesus oramos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor receba a nossa adoração e o Senhor seja exaltado. É a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém, querida? Vamos cantar uma canção? Eu convido você para, juntamente comigo, cantar esse cântico que é do nosso novinário e que realmente abençoa demais a gente. Adore o Senhor conosco.
Que maravilha, né? Não tardará. Cristo logo virá. Eu quero contar uma pequena história para vocês antes de nós meditarmos na palavra de Deus. E essa história é uma ilustração que conta que um jovenzinho estava num hospital internado há vários dias, longe de sua casa, filho de uma família disfuncional, mãe solteira, vários irmãos, e estava lá com problema de saúde, perto da época do Natal. As enfermeiras, então, se juntaram, compraram um presentinho para ele e levaram um presente para ele para que ele, né, se alegrasse mesmo estando naquela situação ali no hospital. E ele pegou o bilhetinho e ali estava escrito com muito amor. E de repente ele olhou para aquela enfermeira e disse: olha, eu gostei muito do presente, mas sinceramente eu não sei o que é o amor. A enfermeira então ficou muito triste por uma criança daquela não saber entender o que é o amor, abriu seus braços, deu um abraço bem forte nele, deu um beijinho nele, e ela falou para ele: olha, isso aqui é o amor. Então ele disse: ah, eu gosto muito do amor, eu gosto muito do amor. Queridos, quando nós estudamos a Bíblia, a gente passeia pelas histórias que ali estão escritas. Histórias que falam das grandes vitórias do povo de Israel, até das suas falhas, como vimos hoje no Reavivados por Sua Palavra. Davi, no meio do povo filisteu, teria que lutar contra o povo de Israel. E Deus, na sua providência, liberou ele desse compromisso. Entendemos que até quando escolhemos falhar, quando colhemos as consequências das nossas falhas, Deus nos ajuda a resolver os problemas se clamarmos a Ele. Ele é um Deus amoroso. Criou tudo antes de criar o homem, justamente para que o homem tivesse condições de desfrutar plenamente da vida no Jardim do Éden. Imagine só se Deus tivesse criado o homem antes de criar a noite e o dia, ou criado o homem antes de ter criado as árvores frutíferas, a relva verde, pois ele criou tudo, preparou tudo para que depois o homem viesse a existir. E o que eu quero dizer com isso é que esse Deus amoroso se revela na sua palavra. E ao olharmos para as Escrituras, nós vemos que tudo o que ele revelou para nós é justamente porque ele nos ama. Veja, se olharmos em especial as profecias, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, a gente vai ver, por exemplo, que Deus nos preserva do perigo, que Deus nos liberta do poder do pecado, que Deus nos ergue dentre os mortos, nos erguerá, que ele estabelece e remove impérios, que ele revela segredos, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. E é por isso que esse amor manifesto nas Sagradas Escrituras, ele nos atrai. E a própria palavra de Deus nos diz que com amor eterno ele nos ama e com benignidade nos atrai. Veja, você não está prestando atenção nessa mensagem porque você é
crente porque você é adventista. Não. Você parou para ouvir essa mensagem porque você ama esse Deus e se importa com o que ele tem a dizer para você, porque ele te amou primeiro. E quando nós vamos às Escrituras, a gente observa que a humanidade tem caminhado a passos largos numa direção oposta, numa direção de desilusão, numa direção de desânimo, numa direção de desespero. Todas as propostas humanas são imperfeitas. Acabamos de sair aqui de um pleito de primeiro turno e veja, daqui a alguns dias, no dia 30, provavelmente uma metade do país estará celebrando e a outra metade não estará celebrando, independente de quem vença. O plano de Deus não é esse. O plano de Deus é unir os seus filhos. O plano de Deus é propor que todos conheçam a verdade para que de fato sejam libertos. Queridos, eu preciso fazer esse parêntese, como igreja adventista, nós não somos apolíticos, porque estamos inseridos em países onde a política dirige quase tudo. Mas nós somos apartidários. E nós não vamos dizer para você, vote nesse ou vote naquele. Mas nós vamos dizer para você, independente de quem você vote, nunca se esqueça de que o verdadeiro presidente, o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei, é ele que tem a solução para trazer paz e felicidade definitiva na sua vida. Fechado parêntese, eu quero lembrar a você que esse Deus de amor se preocupa contigo, que esse Deus de amor se interessa por você tanto que te alerta dos perigos. Por exemplo, hoje eu não fui a 1º de maio, porque um pouco mais cedo um amigo me mandou um aviso da Defesa Civil, dizendo que hoje, entre 10 da noite e até amanhã às 11 da manhã, poderia haver chuva de granizo, ventos de até 100 quilômetros e grande tempestade. Dias atrás, vários postes caíram aqui de Ibiporã para Taquara, silos foram destruídos, então eu entrei em contato com a igreja que eu estaria hoje e falei, olha, infelizmente hoje eu não vou poder estar com vocês, porque eu fui avisado que vai ter um temporal, e pode ser que esse temporal me pegue no meio do caminho ou na volta, e é bom evitar se é possível. Veja, um amigo me avisou, porque sabe que eu viajo muito, e se importa comigo, não quer que eu me envolva em um acidente, pois Deus te ama tanto que te avisou todos os passos que ele dará. E é interessante que Deus, ele está, enfim, alertando a gente sobre os rumos que o mundo está seguindo e que dessa forma a gente pode escolher caminhos mais assertivos para sermos mais felizes. Por exemplo, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, verso 7. Se você não tem ela, eu vou abrir aqui no aplicativo para que a gente, então, possa ver juntos. Vamos lá. Amós, capítulo 3, verso 7. Diz assim, na Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada e corrigida. Vamos trocar a Bíblia para João Ferreira de Almeida, atualizada. E assim vai estar escrito. Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, não fará coisa alguma. Ele te ama tanto que ele te avisa de tudo. Tem mais um texto interessante que vai fazer base para a nossa meditação de hoje, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Deus deixou a sua palavra para mim e para você. E essa palavra, ela está clara, ela está revelada. Por exemplo, o livro de Apocalipse significa aquilo que está sem sombra, que é contrário à sombra. Em inglês, o livro de Apocalipse se chama Revelations, justamente porque ele traz revelações, e não medo, e não temor, como muitos querem que a gente acredite. Até no passado diziam que quem estuda demais o livro de Apocalipse fica louco. Isso é uma mentira. Se estudarmos o livro de Daniel e Apocalipse à luz das Escrituras, vamos conhecer os planos que Deus revelou aos profetas. E por que ele revelou aos profetas? Porque ele nos ama, porque ele se preocupa conosco, está nos alertando sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Deus ama a nós e ama nossos filhos. O intuito dele é que você e eu aprendamos essa palavra para ensinarmos aos nossos filhos. E hoje, para que não fique muito longa essa meditação, eu quero apenas mencionar para você uma introdução dessa série que faremos nos próximos dias. Eu comecei com a Igreja de Biporã, Zona Sul, aos domingos das 7 às 8, com a Igreja de Biporã, aos domingos das 8 às 9. E o intuito é, então, que na quarta-feira eu lance essa mensagem aí gravada para você que não está em nenhuma dessas duas igrejas, possa acompanhar. Mas se não estiver chovendo granizo, se não tiver com ventos de 100 km por hora, vá à igreja e depois você assiste num outro momento. Combinado? Vamos lá, então. A palavra de Deus fala para nós em Apocalipse, capítulo 10, algo muito importante. Está escrito assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Pois bem, quem é esse anjo? Certamente você vai encontrar paralelos com o capítulo 1 de Apocalipse, verso 16 em diante, onde diz ali quem é esse anjo, ou aparência, né, específica dele. Vamos ver lá, Apocalipse 1:15. Olha lá, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, observamos, por exemplo, em Apocalipse 1:15, e eu não compartilhei com vocês, deixo aqui só mostrar, né? Observamos que em Apocalipse 1:15 há um paralelo com o ser que foi revelado, ou que se revelou, Filho do Homem. Estamos falando especificamente do Senhor nosso Deus. E diz aqui, tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso quer dizer que abarcou todo o mundo, tanto geograficamente quanto as pessoas. E bradou em grande voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Entendeu agora? Porque cantamos um hino não tardará. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Observe bem, nos dias que o anjo estiver para tocar a 7ª trombeta. Não é o foco da meditação de hoje, mas se você estudar com carinho, você verá que das 7 trombetas que a Bíblia diria que seriam tocadas, 6 já foram tocadas. E só falta a última para instaurar o reino de Deus. Então essa mensagem é para os nossos dias. Que maravilha sabermos que esse Deus nos contou sobre o passado, nos conta sobre o presente, essa mensagem é para hoje e nos projeta para o futuro também.
para entendermos o que está preparado para os últimos dias. Adiante, a Bíblia diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. E me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Hoje eu não vou detalhar por completo essa profecia, mas você que já estudou um pouco sabe do que se trata. Essa foi a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia como movimento profético. E por que isso é tão importante? Porque Deus nos ama tanto que nos disse: chegará o dia em que vocês entenderão a profecia mais longa da Bíblia, das 2.300 tardes e manhãs, que ele pediu em específico para que Daniel selasse. E essa profecia seria entendida quando o anjo estivesse para tocar a sétima trombeta. E as pessoas que entenderiam essa mensagem, elas devorariam esse livro, como nós falamos quando lemos algum livro: eu vou devorar esse livro. E quando elas lessem, ficariam muito felizes. Quando entendessem, seria como mel à boca. Mas quando entendessem de fato, o estômago ficaria amargo. Pois bem, se trata do grande desapontamento de 1844. Nós vamos voltar a esse assunto nos próximos dias, mas eu só queria dar aqui uma introdução do que vamos conversar e lembrar a você que toda a mensagem da Bíblia fala de um Deus que te ama. Ele se preocupa com você, ele se importa com você, ele te falou o que vai acontecer, porque ele quer o teu bem. Se houve um tempo em que a igreja precisa despertar, se houve um tempo em que a igreja precisa ser fervorosa, se houve um tempo em que a igreja precisa ser sistemática com os princípios, com as regras, esse tempo é chegado. Não para sobrecarregar ninguém, mas para não deixar para trás ninguém por falta de aviso. Se nós amamos, temos que fazer isso. Deus te ama e é por isso que Ele está fazendo você ver esse vídeo. E eu tenho certeza que Ele está contigo. Eu tenho certeza que Ele cuidará de você. Eu tenho certeza que Ele te dirigirá. Talvez você esteja talvez esteja você vendo esse vídeo e preocupado com o dia de amanhã. Pois eu quero lembrá-lo. Não ande ansioso por coisa alguma. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele. E o mais Ele fará. Amém, querido? Amém, querida? Foi muito bom gravar esse vídeo depois de tanto tempo. Eu nem sei se o áudio está bom, se a imagem está boa, estou destreinado. Mas espero que essa mensagem chegue a você e traga alívio ao seu coração, porque hoje Deus está te dizendo que Ele pode fazer muito mais do que te abraçar e te beijar para dizer que te ama. Ele te criou, Ele te salvou e Ele não vai demorar para te buscar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de conhecer a Tua palavra, de estudar a Tua mensagem e pela certeza que temos de que o Seu Espírito Santo fará essa mensagem chegar àquele que precisa ouvir. Pai amado, não faço isso para likes ou para ter visualizações imensas. Faço isso simplesmente para que, ó Pai amado, o Seu povo seja alimentado pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, alcance cada coração que precisa ouvir essa mensagem e que o Teu nome seja honrado. Obrigado por essa chuva que rega a terra e, como eu disse, que ela seja calma, serena, para que nada de ruim aconteça, prejuízo ou alguém se machuque. Dê assim uma noite maravilhosa aos teus filhos e continue, ó Pai, nos dirigindo no teu caminho, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Até mais.